Estamos online para trocar uma ideia, bater um papo, porque o momento é de internet, não tem jeito. Tá? E no vídeo de hoje, o que eu quero falar? Eu quero falar com você na live de hoje sobre crítica. Em algum momento da sua vida você já foi criticado? Já teve aquela pessoa que foi dura com você e levantou realmente aquela situação que foi pesada para você? Que você achou que ela foi maldosa, agiu para poder te queimar, não foi uma pessoa leal? Já aconteceu isso com você? E aí, como foi a sua reação mediante a isso que aconteceu? Hoje eu queria conversar com você sobre isso, tá? Sobre crítica, quando a gente recebe uma crítica. Falar nisso, eu gostaria muito que você que está assistindo o meu vídeo gravado, que você mande a sua crítica do que você está achando, porque a minha intenção quando eu abro uma live como essa para trocar uma ideia contigo é justamente para poder mostrar o meu lado verdadeiro, tá? O meu verdadeiro, porque eu acho que toda vez que eu venho para cá gravar uma live, gravar um vídeo, colocar no meu canal no YouTube, tá? Essas lives estão indo pro meu canal no YouTube também. Eu acho que a minha intenção é ajudar, porque existem uns benefícios quando você compartilha tudo aquilo que você aprende. Eu acho que você está pronto para ser uma pessoa melhor. Não é que você está pronto, você está se preparando para ser uma pessoa melhor. Então, o nosso cérebro ele aprende de algumas formas, e uma das formas que ele mais aprende é quando você compartilha coisas que você aprendeu. Então, é importantíssimo nos dias que a gente vive compartilhar coisas legais e interessantes. Tá? Então, hoje eu quero falar sobre crítica. Não sei se você já foi criticado. Tá? Eu convidei algumas pessoas para participar da live de hoje. Não sei se essas pessoas vão entrar. Caso apareça alguém aqui, eu vou fazer um convite. A gente pode ser que troque uma ideia juntos. Mas o que eu quero falar hoje é sobre crítica, se você já foi criticado e como você reagiu. E eu também queria falar hoje sobre 3 camadas de identidade. Tá? E essas 3 camadas de identidade, ela é super interessante para você que está buscando autoconhecimento. Essas 3 camadas de identidade vai te dar uma clareza já muito boa de quem você é, do teu propósito aqui na Terra e por que você passa por algumas coisas. Tá? Então, se eu pudesse dizer camadas de identidade, começando por camadas de identidade, eu diria para você, a primeira camada de identidade é a camada de Deus, tá? Aquilo que Deus disse que você é. Então, Deus disse que você é filho dele, que você é feito à imagem e semelhança dele. Ele disse que você veio na terra para dominar. Ele disse que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele disse que ele é tudo e está em tudo, está em todo. Deus é uma energia. Então, assim, se você simplesmente entender que você é a imagem e semelhança do Criador, você não vai cair naquela história de Darwin, tá? Que ele diz que nós somos animais. Se você respondeu animais racionais, você está enganado, tá? Nós não somos animais racionais, nós somos imagem e semelhança do Criador. Existe alguns livros que foram tirados da Bíblia, tá? Isso daí não foi contado para você. Tá? Então, uma das Bíblias mais atuais que tem é a King James. Tá? E existem alguns livros que foram tirados da Bíblia, por quê? Porque eles não queriam que você soubesse quem você é. Tá? Porque se você soubesse que você tem o poder de transformar, de criar tudo aquilo que você quer, que está na tua mente, a sua vida hoje seria totalmente diferente. Então, essas informações, ela tem entrado. É por isso que eu tenho feito essa vontade de vir aqui ensinar isso também, porque eu acho que tem pessoas que têm um contato mais direto comigo e não acompanham as pessoas que eu acompanho. Tá? Então, a primeira identidade é a identidade entre você e Deus. É aquilo que Deus disse para você que você é. Então, lá atrás, eles tiraram alguns livros, tá? Mas eles acharam alguns pergaminhos no Mar Morto, aonde essas coisas ficam bem claras. Tá? Então, quando você
quando você sabe quem você é, quando você está conectado com Deus, então você não vê limites para você, tá? Porque tudo que é já foi feito por Deus, já existe, tá? A segunda camada de identidade é a identidade criada pelos seus pais, tá? Por pessoas do seu relacionamento, por pessoas que você conhece, como seus professores, seus mentores religiosos. Então, essas pessoas criam uma camada, criam um pensamento dentro de você muito verdadeiro, como dos pais, quando ele diz para você que você não vai ser nada, que você não vai ser ninguém, que você é um fracassado, que você não serve para nada. Às vezes ele fala alguma dessas informações de forma meia que emocional, meia direta. Não é que ela quis dizer isso para você, não é que ela quis te travar, não é que ela quis o teu... Mas só que ela acabou dizendo. E quando ela diz isso, pode ser que você aceite de uma forma que não é tão boa, tá? Então, isso daí acaba criando sequelas em você, acaba criando paradigmas que são dificilmente são revertidos, tá? Então, só para você entender, essa camada de identidade criada pelos pais, professores, ela é muito pesada e ela mantém hoje muita gente na pobreza porque as pessoas não conseguem se libertar disso, tá? Mas agora você tem que entender duas coisas quando você olha para a camada de identidade criada pelos pais, que existe duas autoridades, a absoluta e a relativa, tá? A autoridade absoluta é aquela que Deus disse que você é. Então, essa é a autoridade absoluta. Essa não muda. É o que Deus disse para você. Mas agora, a autoridade relativa é até mesmo dos seus pais. Porque se o que teu pai está dizendo para você vai contrário ao que Deus falou para você, que Deus é absoluto, você tem que questionar isso. Tá? Por quê? Porque você pode questionar não é pecado. Tá? Jesus nunca teve problema com pergunta. Ele sempre resolveu pergunta. Então, toda vez que o teu pai, teu professor, teu mentor religioso resolveu afirmar para você que pode se questionar, e se o seu questionamento realmente estiver fazendo sentido, você pode perguntar de boa, tá? Porque a verdade que ele está pregando é relativa. De repente, para você, tem um outro ponto de vista, e se ele não te convencer, você pergunta para Deus, porque ele tem a resposta absoluta. E a segunda camada de identidade, a terceira camada de identidade, é a camada criada pelo seu país, é uma camada cultural. Tá? Nos Estados Unidos, eles são extremamente soberbos, são pessoas que têm um negócio muito aflorado na sua pele, na sua veia empreendedora. Tá? Então, essa camada de personalidade cultural dos americanos incomoda muita gente. Tá? Porque lá em 1977, quando eles criaram a Constituição, eles falaram lá na Constituição que eles seriam a nação mais forte e poderosa do mundo. Será que funcionou? Para e pensa. Então, por isso que eles hoje se veem assim. Se veem como pessoas que ditam regra, que criam conceitos, e realmente são. 20% de todo o dinheiro do mundo está na mão dos americanos. Tá? Então, são pessoas que realmente têm uma visão de negócio e de controle de finança muito forte. É uma nação para ser espelhada. Tá? Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. A gente tem que andar com duas sacolas. Na sacola boa, você coloca as informações que valem, que são úteis e necessárias para você. Na sacola furada, você coloca tudo aquilo que você ouviu, mas que não serviu, que você acha que não serve. Então, você dispensa. Isso daí é um conceito muito válido para quem está buscando aprender alguma coisa. Tá? Ande sempre com duas sacolas. Uma boa e uma ruim. Tudo que não for bom, você dispensa. Tudo que for bom, você guarda. Perfeito? Então, a camada cultural é extremamente importante. Essa camada cultural industrial da questão do emprego, aqui no Brasil, ela é muito forte. Tá? Quando você pensa em empreender, normalmente os pais eles não gostam disso. Sabe por quê? Porque eles querem que você seja empregado.
Tá? O teu pai e a tua mãe, eles te ensinam, eles te doutrinam, eles te preparam para ser empregado. Ele diz, meu filho, vai para a escola, arruma um bom emprego, tá? Tira boas notas para você arrumar um bom emprego. Então, o teu pai, a tua mãe, ele tem essa questão. Eles querem que você seja empregado. E quando você decide ser empreendedor, às vezes eles não veem isso com bons olhos. Ele acha que você está arriscando o seu futuro. Então é uma coisa que você tem que olhar com muito cuidado. Porque o teu pai e a tua mãe, ele não está errado. Tá? Ele foi criado dessa forma também para ser empregado. É uma cultura do país, do Brasil, realmente. O Brasil tem essa cultura, mas não é só aqui, em diversos países. Então, com o tempo, com a internet, essa cultura vem mudando e o empreendedorismo no Brasil hoje já é muito grande. 70% da população gostaria de empreender, gostaria de ter o seu próprio negócio, não empreende por motivos. Um deles é a falta de capital e o outro é o medo de perder tudo aquilo que eles construíram por um longo período de trabalho. Então, 3 camadas de identidade. Primeira é a de Deus. O que Deus falou para você é o que é válido, tá? Porque Deus disse que você veio aqui para reinar, para ser um leão da tribo de Judá. Então, você tem que entender que Deus quer o melhor dessa terra para você. Se você não está colhendo o melhor dessa terra, você tem que rever esse escudo. É a camada criada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu pastor, pelo seu mentor, pelo seu professor na escola, na faculdade. Essas pessoas têm um poder muito forte de influenciar a sua vida. Então, preste muita atenção, porque esse tipo de autoridade ela é relativa. A autoridade absoluta é apenas de Deus. A autoridade de qualquer pessoa abaixo de Deus ela é relativa. Você tem todo o direito de questionar. A terceira camada de identidade é criada pelo país que você vive. Então, esse país, ele determina se você vai ser um empreendedor, se você vai olhar para frente, se você vai ser focado, ou se você vai ser uma pessoa que está sempre buscando emprego, sempre está esperando alguma coisa do governo. Então, a gente passou aí por um governo que realmente ofereceu para as pessoas a oportunidade de ficarem em casa ganhando dinheiro. Isso daí não funciona em nenhum lugar. E não vai funcionar aqui no Brasil. Tá? Então, assim, tem gente que está achando bom essa situação que a gente está vivendo no Brasil, de coronavírus, que estão ganhando mole, ganhando 600 prata, e a pessoa acha bom isso, tá? Então, assim, não é isso que a gente quer para esse país. Esse país aqui é muito grande, é um país gigantesco, que tem poder, é uma das maiores economias do mundo, se eu não estou enganado, é a 8ª economia do mundo, e tem um poder realmente para fazer transformações. E aqui no Brasil, são mais de 200 milhões de pessoas que estão dispostas a empreender, querendo empreender e com vontade e necessidade de empreender. Então a gente só precisa entender isso. 3 camadas. Primeira camada, a de Deus, que Deus falou que você é. A segunda, seu pai, a sua mãe, os seus mentores falaram que você é. E a terceira é o que o seu país disse que você é. Em relação a ser criticado, eu gostaria muito que você fizesse uma crítica para o meu vídeo logo depois que você terminar de assistir essa apresentação. Por quê? Porque as pessoas normalmente são pessoas que estão fazendo alguma coisa. Você nunca vai ser criticado se você não fizer nada. Então, se você está buscando ser alguém na vida, comece hoje com o conteúdo que você tem. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, não importa o que você fale, não importa o que você ensina. Só quero dizer para você o seguinte: o conteúdo que você tem pode ser pouco, parecer besta para você. É muito para alguém que não sabe nada. Tá? Então, se você sabe tocar violão, cara, e você vem aqui e ensina 2 notas para alguém, cara, já é muito válido. Faça isso. Você vai mudar a vida de alguém ensinando 2 notas. Tá bom? Então, foca nisso. Ninguém é extremamente sábio para que não possa aprender. E ninguém é totalmente tolo que não tem o que ensinar. Tá bom? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, quem é criticado? Quem não é criticado é quem não faz nada. Quem está fazendo alguma coisa vai ser criticado. E segundo o livro aqui do meu amigo Steve Scott, que eu estou lendo, de Salomão, ele fala que quando você é criticado, você cria uma camada, você cria uma couraça, a tua pele fica mais forte, você se prepara. E ele conta uma história que ele criou uma campanha de publicidade
para uma empresa que ele trabalhava. E quando ele apresentou, ele fez ali a campanha, ele achou que estava muito boa a campanha. E ele, quando ele apresentou para o seu chefe, ele foi lá e colocou na mesa, disse que o chefe dele abriu o livro, abriu assim, os bolsos, começou a ler, interessante. Mas ele, depois no final, falou assim, olha, não gostei não, achei muito fraco. Aí ele disse que ele tomou aquele baque, né? Porque ele falou assim, nossa, eu não sabia que esse miserável ia fazer uma coisa dessa comigo. Ele disse que ficou pensando, só que ele lembrou que ele estava lendo um livro sobre Salomão, ele estava lendo Provérbios. E ele viu lá numa passagem de Provérbios que a crítica é boa. Eu tinha até anotado aqui para você, rapaz, mas eu acho que eu não... Então aqui, ó, Provérbios 15:32. Achei ali. E ele disse que quando ele pensou em rebater o chefe, a crítica do chefe, ele lembrou de Provérbios 15:32. Em vez de ele usar o instinto natural do ser humano, que é reagir, tá? Reagir é muito diferente de responder. Quando você responde, você tem que pensar. Quando você reage, é instinto natural. E o seu instinto natural ele vai levar sempre você para o lado crítico, para o lado matemático. Fala, meu amigo, e aí, tudo beleza? Vamos entrar online aí? Vamos trocar uma ideia? Como é que tá aí teu tempo aí? E aí ele diz que quando ele pensou em rebater essa crítica, ele lembrou de Provérbios 15:32. E ele viu que ele não deveria deixar o instinto dele falar. Então o que ele fez foi o seguinte, ele fez uma pergunta. A melhor coisa que tem quando você é criticado é você fazer uma pergunta, é você entender o porquê. Por que aquela pessoa está te criticando? E quando ele disse isso, quando Steve Scott, lá depois de ter sido criticado pelo seu chefe, ele falou assim pro chefe dele, diz aí, por que você não gostou da campanha? Aí o chefe dele disse o seguinte, toda vez que você iniciar um texto de venda, você tem que impactar o teu cliente, o seu ouvinte, de cara. Você tem que deixar ele com motivo para ele continuar lendo a sua campanha de vendas. Aí ele, pô, beleza, pegou aquele gatilho, voltou para a mesa dele e ficou 3 horas trabalhando no gatilho. Qual gatilho ele ia colocar no início da frase de vendas? E ele colocou um gatilho, voltou lá na mesa do chefe e falou, pronto, tá pronto, lê aqui. O chefe dele abriu assim, folheou, falou, nossa, tá incrível, isso aqui vai vender muito, pode botar no ar. Quando botou no 1 milhão por semana para a empresa de marketing que ele trabalhava. Ou seja, então a crítica é fundamental para o nosso crescimento, para o seu crescimento. Toda vez que alguém te criticar, entenda o porquê. Pare e pense, faça uma autoanálise. Por que essa pessoa está criticando? Em que essa pessoa realmente tem sentido? E a outra coisa que você tem que entender é o seguinte, a crítica é da pessoa, não é sua. Mas se serviu para você, você absorve. Se não fez sentido nenhum, abre mão. Entendeu? Deixa a pessoa aí. Porque a crítica é dela, não é sua. É o pensamento dela em relação ao que ela fez. Então, não se com a crítica, mas se você achar que faz sentido, pega para você e melhore. Valeu? Então é o seguinte, ele diz aqui que existe alguns... Tranquilo, Murilo, sem problema. Tá, então ele diz aqui o seguinte, que existe alguns benefícios quando você aceita a crítica de boa e você vai sempre crescer. Você vai sempre crescer quando você aceita a crítica. Aceite a crítica e você vai ser uma pessoa melhor. Tá? Quando você aceita a crítica e você se transforma, você vive uma vida mais produtiva e plena. Quando você aceita a crítica e você se transforma, você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais honrada, você tem mais saciedade, entendeu? Então, assim, traz coisas positivas para você. Então, não seja estúpido. Toda vez que alguém te criticar, pegue essa crítica e converta em um benefício maior para você.
Porque essa crítica ela vai te fazer crescer. Teve uma vez que aconteceu um fato comigo. Eu trabalho com marketing de relacionamento. E eu fiz uma postagem no Facebook falando sobre marketing de rede. E uma pessoa falou assim, nossa, não acredito que essa empresa voltou para o Brasil. Essa merda, essa pirâmide, isso e aquilo outro. Falou um monte de coisa assim, meteu o pau. O cara escreveu um texto assim, falando um monte de coisa, me chamando de merda, de lixo. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, vou apagar esse comentário. Mas eu pensei, não vou apagar não, sabe por quê? Porque quanto mais comentário tem, mais engajamento rola. Eu fui lá e falei, fiz uma pergunta para ele. Falei, com base em que você está me dizendo isso? Eu tenho 5 livros que validam o marketing de rede e o marketing de relacionamento. Você está falando isso com base em quê? Simplesmente ele fechou a boquinha e parou de falar. Sabe por quê? Porque ele não tem base para falar. Ele tem base em um amigo que não teve resultado, nele que não teve resultado, que não fez nada. Entendeu? Então, assim, a crítica sempre é muito bom. Tá? Ela sempre vai te preparar para um caminho melhor. Tá? No caso do Facebook, quando alguém te critica, quando alguém comenta, ótimo, aumenta o engajamento da tua página. Seja boa ou seja ruim, aumenta o engajamento. Então, deixa rolar, bro. Vai lá, comenta, pergunta por que a pessoa está fazendo isso. Qual o sentido? Entendeu? Não, deixa rolar. Quanto mais crítica tiver rolando, melhor. Compartilha lá que tá tendo crítica, tá tendo coisa. Posta um negócio mais violento ainda. Entendeu? Mete o pau, vai pra frente. Valeu? Então é isso. Eu acho que na live de hoje é isso. Autoimagem, tá? Pra quem não viu a live desde o início, comentei aí 3 camadas de identidade, que é a identidade que é absoluta, a identidade com os pais e com pessoas que você confia muito, como professor, mentores religiosos, mentores de negócio, pessoas que você confia muito. Então essas pessoas criam uma identidade em você. E a terceira é do seu pai, uma identidade cultural. Então, se você não viu a live desde o início, corre lá no início, que ela vai ficar salva durante 24 horas e você vai ter o prazer de avaliar todo esse conteúdo e me criticar. Eu gostaria muito que você deixasse a sua crítica, porque a sua crítica me faz crescer. Então é isso. Forte abraço. A gente se vê amanhã às 23h30 falando de um assunto aleatório ou de um assunto específico. Mas o que eu não posso é deixar de compartilhar com você. Forte abraço. Valeu, Murilão. Se vemos aí. Beijo no Pedro, beijo na Fabiana. Tudo de bom para vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.